pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Crochê com Bruna Vitti. Hoje vamos fazer essas medidas para sapatinho de bebê. Esse daqui de 0 a 3 meses, esse de 3 a 6 meses, esse de 6 a 9 meses e esse de 9 a 12 meses. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Então vamos lá? Para fazer as solas, eu vou usar a linha Anne branca, você pode usar outra cor, não tem problema nenhum. Agulha número 2, tesoura, agulha de tapeceiro, marcadores e fita métrica, tá? A primeira sola que vamos fazer é a de 9 centímetros, que é essa daqui, ó, que serve de 0 a 3 meses. Então, para começar, nós vamos fazer a nossa laçada inicial e mais 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vou fazer mais uma correntinha para mim virar. E nesse último pontinho que nós fizemos, não na correntinha, no ponto anterior, nós vamos fazer um ponto baixo. Ah, e vou colocar meu marcador nessa primeira correntinha que nós fizemos, ó, bem na correntinha. Se você não quiser usar marcador, não tem problema nenhum, tá bom? Agora, nós vamos fazer mais 6 pontos altos aqui. Vamos totalizar 7 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, vamos fazer 3 meio ponto alto. Então, laço a linha e vou tirar as 3 laçadinhas juntas, ó. 1, 2 e 3. E agora, vamos fazer 3 pontos altos. Então, um ponto alto. Dois. E 3. Vai sobrar um pontinho aqui, ó, tá vendo? Sobrou um pontinho. Nesse pontinho, nós vamos fazer 8 pontos altos. Então, dentro desse buraquinho mesmo, dentro dessa correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8 pontos altos dentro da mesma casinha. E agora, nós já fizemos a volta. Nós vamos fazer os pontos aqui voltando com os mesmos que nós fizemos indo. Então, eu vou voltar aqui, fazer 3 pontos altos. Já vou esconder esse fiozinho aqui, ó, no meio do ponto. Então, vou fazer um ponto alto. Dois. E 3. Agora, vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2 e 3. E agora, os 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 no último pontinho. E vamos agora aqui, ó, que colocamos o marcador, aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Ó. Então, terminamos já a primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. E no primeiro ponto baixo aqui, da carreira anterior, nós vamos fazer um aumento. Então, 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho. Então, 1, 2. Agora, eu vou fazer 12 pontos altos de ponto sobre ponto, sem contar esse aumento que eu fiz. Então, eu vou começar aqui no próximo, 1, 2. Agora, eu já tenho 2, vou fazer mais 10. Terminei os 12 pontos, ó. O último ponto dos 12, ele vai ser no primeiro pontinho daqueles 8 que a gente fez a voltinha aqui. Agora, nos 8 pontos que temos aqui da voltinha, nós vamos fazer aumento por todos eles. Então, ó, vou fazer 2 pontos altos dentro de cada pontinho. Vou seguir assim até terminar esses 8 pontinhos aqui. Então, de 8 pontos, eu vou ficar com 16 pontos. Terminei os 8 pontos, ó, os 16 pontos agora, e vou voltar aqui igualzinho eu fui aqui. Então, vou fazer 12 pontos altos, um em cada pontinho. Então, 12 pontos altos de ponto sobre ponto. Depois dos 12 pontos, eu vou fazer aqui no comecinho o aumento que nós fizemos aqui do outro lado também. Então, no último pontinho, nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do pontinho. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3. Então, na terceira correntinha que fizemos no início, deixa eu passar a alça certinha aqui. Aqui. Aí, a gente fecha com ponto baixíssimo. Na terceira e última volta, nós vamos subir 3 correntinhas. E no primeiro ponto, né, que ficou 2 pontos, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, vou fazer um aumento no primeiro ponto, 2 pontinhos no mesmo ponto. E no outro ponto, um aumento também. Então, na carreira anterior, nós fizemos um aumento. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 aumentos. E agora, nós vamos seguir aqui, de ponto sobre ponto, vamos fazer 13 pontos altos, tá? Depois dos 13 pontos, nós chegamos na voltinha de novo. E aqui, nós vamos fazer aumentos, um sim e um não. Só que aqui no meio tem 2 aumentos juntos, tá? Então, vamos fazer junto com vocês. No primeiro, eu faço um aumento. Vão ser o total de 8 aumentos, então, eu vou contar por aumento, tá? Ó, no próximo, um ponto alto simples. No próximo, um aumento, 2 aumentos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, já fiz 3 aumentos. No próximo, um ponto alto. Aqui agora é o quarto aumento. Então, nós vamos fazer um aumento. E no próximo ponto, já o quinto aumento. Então, são 2 aumentos juntos. No próximo, um ponto alto. No próximo, sexto aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, o sétimo aumento. No próximo, um ponto alto.
e no próximo, o último aumento. Então, tivemos 8 aumentos e terminamos a voltinha, ó. Agora, nós vamos voltar fazendo os 13 pontos altos, ponto sobre ponto. Terminei os 13 pontos altos e agora eu vou fazer os 2 aumentos que igual fizemos aqui no início. Então, vou fazer 2 pontos altos junto e no próximo 2 pontos altos também, no mesmo ponto. E aqui, ó, para finalizar, no ponto baixíssimo que fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Finaliza com esse ponto alto. E fecha com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos no início. Ó. E tá pronta a primeira solinha. Aí, o que que eu faço para finalizar? Faço 2 correntinhas, que já fica como sendo o meu nó. Corto o fio, vou empurrar bem o nozinho aqui, ó. Empurro bem o nozinho na base. E aí, eu vou usar a agulha de tapeceiro para esconder o fio. Eu gosto de dar uma passadinha assim, porque eu deixei o fio curto. Ó. Sair pela frente. Não tem problema, é só arrumar. Aqui, ó. E tá pronta a primeira solinha, que é de 9 centímetros, ó. Ó, certinho 9 centímetros. Tá vendo? Essa daqui é a de 0 a 3 meses, tá bom? Ele vai ficar com o total aqui de 57 pontos altos. Agora, vamos fazer a sola de 10 centímetros e meio, que é para bebê de 3 a 6 meses. Então, vamos começar com a nossa laçadinha inicial. E vamos fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Terminei aqui. Vou fazer uma correntinha para virar e no ponto anterior vou fazer um ponto baixo. E vou colocar o meu marcador na minha primeira correntinha aqui, que fizemos, tá? E agora, nós vamos voltar fazendo 7 pontos baixos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer 4 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3 e 4. E agora, 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E sobrou um pontinho. Lembra desse pontinho? Aqui nós vamos fazer, sempre vai ser igual. Então, vai ser 8 pontos altos dentro desse pontinho aqui. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8. Terminei os 8 pontinhos, eu vou voltar aqui igual eu vim na carreira. Então, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora, 4 meio ponto alto. 1, 2, opa, 3 e 4. E para finalizar, os 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no último pontinho. E na correntinha que fizemos no início, vamos fechar com ponto baixíssimo. Terminamos a primeira carreirinha. Na segunda carreira, vamos subir 3 correntinhas. E no primeiro ponto aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, tá? 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E agora, eu vou fazer 14 pontos altos aqui. Então, vou fazer de ponto sobre ponto, vou fazer 14 pontos altos. Terminei os 14 pontos altos, então, eu fiz 14 pontos altos aqui, sem contar o aumento no começo, tá? Contando o aumento, vão ficar 16 pontos altos. E o último ponto, ele dá no primeiro pontinho dos 8 daquela voltinha. Agora, nós vamos fazer aqueles aumentos. Então, em cada pontinho dos 8 pontos, eu vou fazer um aumento. Então, ao invés de ficar com 8 pontos, eu vou ficar com 16 pontos. Terminei os aumentos, ó, então, eu fiquei aqui com 16 pontos altos e vou voltar aqui com os 14 pontos altos seguidos. Então, vou fazer aqui 14 pontos altos de ponto sobre ponto. Terminei os 14 pontos altos e aqui no último pontinho, eu vou fazer um aumento. Que foi igual nós fizemos do outro lado. Então, um aumento. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos no início. Então, aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha. E na terceira e última carreira, vamos subir 3 correntinhas. E no ponto aqui, no primeiro ponto que fizemos um aumento, nós vamos fazer um aumento em cada pontinho. Então, no primeiro ponto, eu faço um aumento. 2 pontinhos juntos. E no próximo ponto, eu faço outro aumento. Então, já tenho 2 aumentos. E agora, eu vou fazer aqui, ponto sobre ponto, vou fazer 15 pontos. Terminei os 15 pontos, ó, e agora eu cheguei na minha voltinha. Aqui eu vou fazer com vocês também, porque vamos fazer 8 aumentos. Então, no primeiro ponto, eu faço um aumento.
No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, meu segundo aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, meu terceiro aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, meu quarto aumento. E no próximo, meu quinto aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, sexto aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, meu sétimo aumento. No próximo, um ponto alto. E no próximo, oitavo e último aumento. Terminei os aumentos, ó, já fez a voltinha, tá vendo? Agora, eu vou voltar fazendo 15 pontos altos de ponto sobre ponto. Terminei meus 15 pontos, ó. E aí, no final, vou ficar com 2 pontos aqui, ó. Então, os 2 pontos eu vou fazer aumento neles, que nem eu fiz no comecinho. Então, vou fazer um aumento e um ponto. E outro aumento no outro ponto. E no ponto alto, no ponto baixíssimo que fizemos na carreira anterior, vamos fazer o último ponto alto nosso. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? O meu ponto, ele é bem justinho, por isso que eu tenho dificuldade para fazer esses fechamentos aqui. Tá? Ó, fecho com ponto baixíssimo. E tá pronta a nossa solinha de 10,5 cm. Aí, ó, vou pra mim finalizar, eu finalizo sempre do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu faço 2 correntinhas, porque ele já dá um nozinho certinho pra mim. Corto meu fio, empurro bem o meu nozinho na base e vou esconder meu fiozinho com a minha agulha de tapeceiro. Então, ó, passo aqui entre os pontos, só vou passando aqui, ó, e escondendo minha linha. Eu vou passar meu fio. Ó. E vou cortar o excesso. E tá prontinha a nossa segunda solinha. Essa daqui, ela ficou com um total de 61 pontos. Agora, vamos fazer a terceira sola, que é de 11,5 cm, para bebê de 6 a 9 meses. Então, vamos começar com a nossa laçadinha inicial. E vamos fazer 18 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Vou fazer uma correntinha para virar e no ponto anterior faço o meu ponto baixo. E não posso esquecer de colocar o meu marcadorzinho aqui na correntinha que fizemos, tá? E agora, eu vou voltar fazendo mais 8 pontos baixos. Então, eu vou totalizar 9 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 9. Vamos fazer 4 meio ponto alto. Então, 1, 2, 3 e 4. E mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E aí, sobrou meu primeiro pontinho, ó. E aqui nós vamos fazer aqueles 8 pontos altos, lembra? Então, 8 pontos altos dentro do mesmo pontinho. Vou fazer e volto com eles prontos, tá? Fiz meus 8 pontos altos dentro do meu pontinho e vou voltar igual fizemos aqui no início. Então, vou voltar fazendo 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fazer 4 meio ponto alto. 1, 2, 3 e 4. E para finalizar, vamos fazer os 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E na correntinha que fizemos no início, deu um nozinho aqui. Na correntinha que fizemos no início, vamos fechar com ponto baixíssimo. Certo? Então, tá pronta a nossa primeira carreirinha. Na segunda carreira, vamos subir 3 correntinhas. E no primeiro ponto, vamos fazer um aumento. Então, eu fiz 2 pontos altos no mesmo pontinho. E agora, eu vou fazer 16 pontos altos, sem contar com esses dois aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, 1, 2, e vou fazer o restante, tá? Terminei os 16 pontos, ó, e aí, cheguei na voltinha. Aqui, eu tenho 8 pontos altos dentro do mesmo ponto, né? Então, aqui eu vou fazer aumentos em todos os pontos. Vou fazer 2 pontos altos dentro de cada pontinho. Então, dos 8 pontos altos que eu tenho, eu vou ficar com 16 pontos altos, tá bom? Terminei os 16 pontos, e agora eu vou voltar aqui fazendo 16 pontos. 16 pontos altos, sendo um em cada pontinho, tá? Então, lembra que eu fiz 16 pontos altos aqui? Eu vou fazer os mesmos 16 pontos altos aqui de ponto sobre ponto. Terminei os 16 pontos altos, ó. Então, cheguei aqui no começo de novo, no finalzinho, né, dessa carreira. Vou fazer um aumento, igual que fizemos no início dessa carreira. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos no início. Terminamos a segunda carreira. Na terceira carreira, vamos subir 3 correntinhas.
E nesse ponto que fizemos aumento, nós vamos fazer um aumento também, só que agora nós vamos fazer 3 aumentos. Então, nós vamos pegar 3 pontinhos aqui e vamos fazer 3 aumentos. Então, vou fazer um aumento no primeiro ponto. Um aumento no segundo ponto. E um aumento no terceiro ponto. E agora, vamos fazer 16 pontos altos, mais 16 pontos altos. Então, vamos começar aqui contando como nosso primeiro ponto. E vou fazer aqui 16 pontos altos de ponto sobre ponto. Terminei os 16 pontos e cheguei agora na minha voltinha. E aqui nós vamos fazer aumento igual das outras solinhas, então, vamos ter 8 aumentos. Então, vou fazer meu primeiro aumento no primeiro ponto da voltinha. No próximo ponto, um ponto alto simples. No próximo, meu segundo aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, meu terceiro aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, quarto aumento. E no próximo, meu quinto aumento. Sempre o quarto e o quinto fica junto. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, meu sexto aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, o sétimo aumento. No próximo, um ponto alto simples. E no próximo, o oitavo e último aumento. Ó, terminei a voltinha, tá vendo? E agora, eu vou voltar aqui fazendo mais 16 pontos altos de ponto sobre ponto. Terminei os 16 pontos altos aqui, e aí sobrou os 3 pontinhos no final da carreirinha. Lembra que nos 3 primeiros pontinhos aqui nós fizemos 3 aumentos? Então, nós vamos finalizar com 3 aumentos também. Então, um aumento. 2 aumentos. E 3 aumentos. E aí, no ponto baixíssimo da carreira anterior, nós vamos terminar com um ponto alto. E vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que fizemos no início. Finalizei com ponto baixíssimo, faço 2 correntinhas para finalizar. Corto meu fio. Puxo bem meu nozinho na base, viro e vou esconder. E vou esconder essa sobrinha aqui de fio. Opa. Ó, vou passando por meio dos pontinhos. Eu passo só a agulha assim, porque eu corto um fio bem pequenininho, mas se você cortar um fio maior, você já pode passar o fio antes de começar a passar a agulha aqui no trabalho. Ó, passei o fio e vou sair com ele aqui, ó. Tá vendo? Corto o meu excesso. Esse aqui é o que sobrou do comecinho, quando fizemos os primeiros pontinhos. E tá pronta, ó. Essa é a nossa terceira solinha. Essa daqui, ela ficou com um total de 67 pontos na volta. E essa daqui é o tamanho de 11,5 centímetros.
Então, vamos ver se ficou com isso mesmo? Ó, coloco aqui bem aqui no comecinho. Ó, 11 centímetros e meio. Tá vendo? Então, é isso aí. Essa é a nossa terceira solinha. Agora, nós vamos fazer a quarta sola. Essa é de 12,5 centímetros, que é para bebê de 9 a 12 meses. Então, para começar, eu já adiantei aqui, ó, já fiz minha laçadinha inicial e já fiz 20 correntinhas, tá? Então, essa daqui são 20 correntinhas. Vou fazer uma correntinha para virar e na correntinha anterior, faço o meu ponto baixo. E vou colocar meu marcadorzinho aqui na correntinha, para mim não esquecer. E agora, eu vou fazer mais 9 pontos baixos, para eu ficar com 10 pontos baixos no total, tá? Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou fazer 4 meio pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Terminei os 4 meio pontos altos, vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E igual todas as outras solinhas que nós fizemos, sobrou o pontinho pra gente fazer a voltinha. Então, dentro desse pontinho, eu vou fazer 8 pontos altos. 8 pontos altos dentro do mesmo pontinho. 1, 2, 3, 'Minha linha deu um nozinho aqui. Eu vou terminar aqui, vou terminar os 8 pontos aqui, tá? Terminei os 8 pontos altos aqui na voltinha e vou voltar fazendo os mesmos pontos que eu fiz aqui. Então, vou fazer 5 pontos altos. Um, 2, 3, 4 e 5. Vamos fazer 4 meio ponto alto. 1, 2, 3 e 4. E para finalizar, os 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E na correntinha que fizemos no início, fechamos com ponto baixíssimo. E terminamos a primeira carreirinha. Na segunda carreira, nós vamos subir 3 correntinhas. E no primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. No segundo ponto, outro aumento.
Então, fizemos aumento no primeiro e no segundo ponto. E agora, eu vou fazer 17 pontos altos, sendo de ponto sobre ponto. Então, vou começar a contar aqui, ó, com o meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 16 pontos altos. Terminei os 17 pontos altos de ponto sobre ponto e cheguei aqui na voltinha. E aqui eu tenho os 8 pontos altos. Então, eu vou fazer aumento em todos eles. Então, eu tinha 8 pontos altos, vou ficar com 16 pontos altos. Terminei os 8 aumentos, ó, então já tenho 16 pontos altos aqui. E vou voltar fazendo os 17 pontos altos, sendo de ponto sobre ponto, igual fizemos do outro lado, igual fizemos aqui. Então, vou fazer 17 pontos de ponto sobre ponto. Terminei os 17 pontos altos. Então, depois dos 17 pontos altos, vamos fazer os 2 aumentos. Nós fizemos 2 aumentos no início, lembra? Então, aqui nós vamos finalizar com 2 aumentos nos últimos 2 pontinhos. Então, 2 aumentos. E vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, vamos começar a terceira e última carreira. Para começar, vamos fazer 3 correntinhas. E nos 3 próximos pontos, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, no primeiro ponto, faço um aumento. No segundo, outro aumento. E no terceiro, outro aumento. Então, ao invés de 3 pontos, eu tenho 6 pontos. 6 pontos altos. Terminei os 3 aumentos, agora eu vou fazer mais 19 pontos altos, sendo de ponto sobre ponto. Então, sem contar com esses daqui, eu vou fazer mais 19 pontos altos. Terminei os 19 pontos altos, ó, e cheguei aqui na minha voltinha que eu vou fazer com vocês também. Então, eu tenho aqui os aumentos que nós fizemos na carreira anterior. E agora, eu vou fazer aqui 8 aumentos. Então, no primeiro ponto, eu faço um aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, meu segundo aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, meu terceiro aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, o quarto aumento. E no próximo, o quinto aumento. Esses dois sempre ficam juntinho. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, o sexto aumento. No próximo, um ponto alto simples. No próximo, meu sétimo aumento. No próximo, um ponto alto simples. E no próximo, meu oitavo e último aumento. Ó. Então, terminei a voltinha, ó. Tá certo? E agora, eu vou voltar com os 19 pontos altos de ponto sobre ponto, igual eu fiz aqui desse lado. Então, vou fazer 19 pontos altos de ponto sobre ponto. Terminei os 19 pontos altos, ó. E agora, sobrou aqueles pontinhos que fizemos no início, igual que fizemos aqui os aumentos no início. Então, vamos fazer 3 aumentos também. Então, nos últimos pontos, vou fazer 3 aumentos. 1, 2 e 3. E no ponto baixíssimo da carreira anterior, vamos fazer um ponto alto para finalizar.
E vamos fechar com ponto baixíssimo no terceiro pontinho, na terceira correntinha que fizemos no início. E finalizo sempre do mesmo jeito, faço 2 correntinhas, puxo, corto o meu fio, empurro bem o nozinho na base, viro o meu trabalho e vou esconder o meu fio entre os pontos. Ó, vou passando bem aqui no meinho. Passou em 4, 5 pontinhos, já tá bom, viu, pessoal? Não precisa passar um monte, não. É só pra esconder mesmo, ó. Passei aqui, dou uma puxadinha. E vou cortar o excesso. E tá pronto, ó. Essa daqui é a terceira, é a quarta solinha nossa, tá? Essa daqui, ela ficou com um total de 73 pontos. 73 pontos altos. Então, essa daqui é de 12 centímetros e meio. Então, temos aqui, ó, a solinha de 9 centímetros, que é de 0 a 3 meses. A solinha de 10 centímetros e meio, que é de 3 a 6 meses. A solinha de 11 centímetros e meio, que é de 6 a 9 meses. E a última solinha de 12 centímetros e meio, que é de 9 a 12 meses. Essas daqui, a minha ficou com essas medidas. Às vezes, a sua vai ficar com 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, porque cada um tem uma densidade no ponto. Mas não tem problema nenhum, gente. Esse daqui é nosso trabalho manual. Então, ele fica lindo de qualquer jeito, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, suas sugestões. E não esquece de me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.